Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar o ano litúrgico C, estamos no tempo de São Lucas, nosso 40º encontro, 13º domingo do tempo comum. Jesus se dirige a Jerusalém. Sua meta é a cidade onde acontecerá a Páscoa de sua morte e ressurreição. Seguir Jesus até Jerusalém é o passo do discipulado, que não pode oscilar. É prova de coragem e decisão. Quem não tem coragem de subir com Jesus para Jerusalém não poderá ressuscitar com ele. Exige-se dos discípulos a renúncia de si mesmo, como vimos no domingo passado. A tudo, pois, nada pode interferir à caminhada com Jesus. A caminhada para a sua morte e ressurreição. O chamado para dirigirmos com Jesus a Jerusalém é exigente. A renúncia por um bem maior. A vida, a ressurreição. Nunca se renuncia por algo menor. Sempre se faz uma renúncia, tendo em vista um bem maior. Hoje vemos casos de vocações. A vocação profética de Eliseu, ungido por Elias, para uma missão concreta junto do povo de Israel. A missão de recebendo o batismo e participando ativamente da vida de Cristo, de ser escravo, servidor, um do outro na comunidade, a segunda leitura. E depois os 3 casos de vocação que vemos no Evangelho. A antífona de entrada vem tirada do Salmo 46, versão grego-latina, 47, versão hebraica, versículo 2. Este é um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. A comunidade reunida para celebrar a Eucaristia canta com louvor a Javé, Deus. É um momento de alegria celebrativa, num convite universal. Povos todos aplaudir e aclamai a Deus com brados de alegria. A primeira leitura nos vem tirada do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16, depois versículo 19 a 21. É a vocação do profeta Eliseu. Deus elege Elias, realiza a unção. A eleição é divina, a mediação dessa realidade da eleição é dada por Eliseu, dada por Elias, que unge Eliseu. Eliseu recebe o chamado, a vocação, enquanto está no trabalho diário. Ele responde à vocação de forma imediata e de forma radical. Para responder a Deus, não deve ser de forma temerária nem inconstante. Eliseu deixa tudo. Com seus bois imolados em sacrifício, prepara um banquete para sua gente, aqueles que ele vai abandonar para suceder Elias. Isto é, deixa seu trabalho para realizar o trabalho profético. Nada o impedirá de seguir o profeta Elias. Sua atitude é uma atitude sagrada. E por isto é uma oferta feita em sacrifício, isto é a oferta dos bois, de onde ele tirava seu sustento, agora ele oferece antes de começar o seu caminho com o profeta Elias. Eliseu pediu a Elias de ir para abraçar o seu pai e sua mãe. O profeta Elias consentiu.
O Evangelho é mais radical. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não se pode colocar barreiras e dificuldades para seguir Jesus. Já o Salmo é o Salmo 15, 16. 15, versão grego-latina, 16, versão hebraica. É o salmo do período do pós-exílio da Babilônia. O salmista inicia com uma grande profissão de fé. Trata-se de uma celebração cultual no templo. Aqui, na primeira estrofe, encontramos a adesão a Deus e o conhecimento de que o salmista pertence ao povo eleito. A fé vem proclamada pelo salmista diante da comunidade litúrgica. A súplica do salmista reconhece que Javé é o seu refúgio, é o único Senhor. Dentro da dimensão da profissão de fé que nós encontramos no livro do Deuteronômio, capítulo 6, o Senhor é um. Somente em Javé se pode encontrar algum bem. O salmista reconhece que a única herança é Javé e que toda a sua vida encontra em Javé sua segurança. A segunda estrofe em diante faz parte de uma ação de graças. Expressa o reconhecimento de Deus pelo dom do conselho, que ajuda o salmista a discernir os meios para colocar em prática a sua fé. A certeza de estar na presença de Javé, isto é, na presença do Divino Conselheiro, é motivo de confiança nos momentos decisivos da vida. Por isso que é importante na oração sempre estarmos no discernimento para realizar a vontade de Deus e não a nossa. A terceira estrofe, o salmista experimenta uma grande alegria, pois Javé assiste o fiel e o protege do momento crucial. Isto é, o protege da morte, não permitindo que ele venha a conhecer a corrupção. Faz aqui lembrar Jesus, que foi salvo da morte, ressuscitou, e seu corpo não conheceu a corrupção, pois ele entregou-se totalmente ao Pai. A última estrofe professa o salmista a fé na imortalidade, na união com Deus, nesta vida, e que se prolonga na eternidade. Agora, a segunda leitura é tirada de São Paulo aos Gálatas. Paulo nos expõe o ato redentor de Cristo, esse ato que participamos pela sua morte e ressurreição no batismo, onde lá fomos chamados a uma nova vida. Cristo na cruz, na sua morte e ressurreição, nos libertou para sermos verdadeiramente livres e não sermos escravos de nada, a não ser sermos escravos uns dos outros pela caridade. São Paulo vai dizer que a única dívida que temos é com amor ao próximo, nenhuma outra dívida. Nós não podemos perder essa liberdade. Acho que é melhor voltar um pouquinho. Nós não podemos ter nenhuma dívida com o próximo, a não ser o amor recíproco, porque toda vez que você tem uma dívida, você fica submetido e perde a sua liberdade àquele que você deve. E assim você já não é mais livre. Você fica dependente da decisão e da ação do outro. Então você perde a liberdade. Por isso que o cristão só tem uma dívida, a dívida com o próximo. Nós não podemos perder esta liberdade. Devemos ficar firmes na fé recebida pelo batismo e não voltar atrás da nossa vida anterior ao batismo. Não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão, isto é, não volte à vida do pecado antes do batismo. Os cristãos foram chamados à liberdade.
Esta liberdade não deve ser pretexto para seguir a carne, como antes do batismo. A lei é resumida no amor recíproco. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos evitar divisão e brigas. Aquele que pela fé participa da liberdade de Cristo deve viver segundo o Espírito, deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Ao deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo, viveremos a santidade, não nos deixando ser conduzidos pelos desejos animalescos, instintivos, pois esses são opostos aos desejos do Espírito. Existe um abismo entre os desejos da carne e o desejo do Espírito. O ser humano está numa luta interior. Nem sempre fazemos o que gostaríamos de fazer, sendo impulsionados pelo instinto cego e irracional, destrutivo do instinto, que significa aqui carne. Assim, o que une sob a ação do Espírito não está mais submetido à lei do Antigo Testamento. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 9, versículo 51 a 62. Jesus percebe que está chegando o momento de dar a sua vida, de subir aos céus, a sua ascensão. Ele deve se dirigir a Jerusalém. Os apóstolos os apóstolos vão adiante, então os apóstolos vão à frente, preparando sua caminhada para Jerusalém, a caminhada de Jesus. Eles encontram um impedimento no caminho, os samaritanos, que não quiseram receber Jesus nem os apóstolos. Não quiseram acolher Jesus porque ele ia para Jerusalém. Tiago e João são radicais, que, como Sodoma e Gomorra, possa cair sobre os samaritanos para destruir os samaritanos um fogo dos céus. Jesus não se deixa levar pelo ódio entre os judeus e samaritanos. Não é esta dificuldade que se deve impedir, isto é, Jesus de caminhar para Jerusalém. Jesus não veio para destruir, mas para salvar. Eles continuam, então, caminhando até o outro povoado. No caminho para Jerusalém, o caminho definitivo, e que o discípulo, para acompanhar Jesus, não pode colocar impedimento, é o caminho dessa disposição para servir totalmente e seguir Jesus sem colocar nenhum impedimento. O discípulo tem que ter determinação e prontidão para assumir as consequências, não colocando nenhuma barreira para seguir Jesus. No primeiro caso de discipulado, a própria pessoa se oferece. Então, é a pessoa aqui que vai tomar a iniciativa, não Jesus. A pessoa diz a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Mas Jesus vai para a morte, vai para a cruz. O discípulo não mediu as consequências do seguimento. Só mediante o conhecimento da exigência se pode seguir Jesus. Jesus então responde: as raposas têm tocas, os pássaros ninhos. Isto é, eles têm suas seguranças. Mas Jesus, o Filho do Homem, não tem segurança, não tem onde repousar a cabeça. Se o discípulo estiver apto a seguir Jesus, tem que saber que ele não tem nenhuma segurança e que o destino de Jesus é Jerusalém, é a cruz e depois a ressurreição. O segundo caso, Jesus convida. Então agora a iniciativa de Jesus: segue-me. Mas o discípulo chamado coloca uma dificuldade: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Isto é, quando o pai morrer, então depois
quando ele não tiver mais o Pai, ele vai seguir Jesus. Não se diz que vai ser no momento. Pode ser daqui a 1, 2, 3, 5, 6, 10 anos. Mas quando morrer, então ele vai seguir Jesus, protelando o caminhar de Jesus e receber e aceitar o convite que Jesus faz. Mas a decisão deve ser imediata. Não se tem tempo, tempo urge. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus, de imediato, sem colocar dificuldades. O terceiro caso, o discípulo se oferece. Novamente, aqui não é Jesus que chama, mas a pessoa que se oferece. Ele está pronto. Ele diz, eu te seguirei. Mas coloca um pedido. Deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus diz, não. Não adianta ter disposição e ficar olhando para trás. Para aquilo que deixou, se deve olhar para frente. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Já o profeta Elias deixou Eliseu se despedir dos pais. Mas a urgência de Jesus não pode permitir. O reino de Deus deve ser anunciado sem perda de tempo. A antífona de comunhão são duas possibilidades. A primeira, tirada do Salmo 102, 103, 102 versão grego-latina, 103 versão hebraica, versículo 1. A comunidade que se prepara para a comunhão se lança num grande louvor, onde todo ser que recebe a Eucaristia bendiz o santo nome do Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, e todo meu ser bendiz seu santo nome. A segunda possibilidade dessa antífona de comunhão é tirada do Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 a 21. A oração sacerdotal de Jesus. A comunidade que se aproxima da comunhão é chamada a viver a unidade. E aquele que comunga deve anunciar Jesus e o reino de Deus, para que o mundo creia. Pai Santo, eu rogo por aqueles que hão de acreditar em mim, para que sejam em nós confirmados na unidade e o mundo acredite que tu me enviaste. Então essa é a liturgia que nós vamos encontrar no nosso 13º domingo do tempo comum. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.